De volta com Boa Vontade Entrevista. O jornalismo e a história caminham juntos na construção de uma sociedade melhor. Por isso, continuamos aqui a nossa entrevista com o veterano jornalista Wilson Figueiredo. Seu Wilson, foram mais de 50 anos no JB, no Jornal do Brasil. E o que representou para o senhor trabalhar nessa empresa, as pessoas que o senhor conviveu naquela época? Hoje, depois que tudo passou, e que o Jornal do Brasil, inclusive, só existe online, tá? Ele está encolhido, está à espera de oportunidades, que é uma novidade também em jornalismo, né? Eu entrei no Jornal do Brasil quando começou a ser equacionada a solução para um jornal que tinha ficado fora da história e fora de circulação. Era um jornal apenas de anúncios classificados. Ele exercia o monopólio do anúncio classificado. Era o único jornal no Rio que circulava por isso. A edição, evidentemente, não era uma edição normal, era muito mais restrita, mas ele sobreviveu durante muitos anos assim, até que um dia a Condessa Pereira Carneiro, depois que o marido tinha morrido e ela teve que assumir a empresa, ela resolveu fazer uma reforma no Jornal do Brasil para ele ser um jornal de expressão nacional, um jornal que tivesse influência, e não teve a menor dúvida, começou a preparar isso. Então foi quando ela chamou o Odilo Costa Filho, que era um jornalista do Diário de Notícias, era maranhense, ela também era maranhense, então se conheciam e começou aí uma coisa que não tinha pressa para ser feita. Era uma reforma sustentada pela renda do jornal, que era uma renda que também não tinha comissão, não pagava comissão a ninguém, era o anúncio classificado, você procurava o guichê do jornal, era ali, era em Copacabana, era em Botafogo, em vários lugares havia um guichê para receber anúncios, esse tipo de anúncio. O anúncio era barato e enchia o jornal, as páginas do jornal. Mas como um jornal não vive só de anúncio classificado, o Jornal do Brasil tinha umas colunas de notícias de cada ministério, como é o Ministério da Educação, demissões, admissões, esse tipo de coisa. Sim. Era um jornal de rotina burocrática. Bom, a Condessa resolveu fazer o jornal, chamou um jornalista que era o Odilo, e o Odilo começou. Mas você criar dentro de um jornal, que já era antigo, era um jornal que vinha do século, o Jornal do Brasil era de 1886, se não me engano. Quer dizer, você em 1957, fazer uma reforma desse jornal não era fácil. A partir daí, o jornal foi fazendo experiência, levou 2 anos até encontrar uma fórmula, uma maneira de se apresentar, que não era mais aquela antiga só de anúncio. Foi criando páginas e páginas, e foi dando certo, e foi indo, e o jornal cresceu. O Caderno B foi outra criação do Jornal do Brasil, que ajudou a lançar o jornal numa nova fase. E hoje todos os jornais têm Caderno B. Quer dizer, então, este foi o começo de uma revolução que se fez na imprensa. Um outro momento importante também na sua jornada profissional, certamente deve ter sido a volta da democracia, né? Isso aí já foi o lado, foi o fim desse processo que veio da morte do Getúlio, digamos, à morte do Tancredo. Você teve uma democracia e uma ditadura que se seguiram, mas isso mudou completamente o Brasil. O Brasil passou a ser outro. Os políticos não sobrou o político do passado. Os que tinham sobrado morreram no final de tudo, que era o Ulisses Guimarães, que era o Tancredo Neves. Tancredo chegou a ser eleito presidente e não tomou posse. Sim. Morreu no dia da posse. E o que o senhor pode descrever desse momento histórico, essa retomada política para o nosso país? Eu acho que foi uma coisa importante, muito importante, e foi o resultado de vários desacertos, com muitas coisas certas no meio do caminho. Podia estar errado, estava efetivamente errado, por exemplo, o Estado Novo foi uma ditadura, mas foi uma ditadura que também fez algumas reformas fundamentais, entendeu? E isso veio sendo feito. A democracia, quando voltou com outro fôlego. Seu Wilson, né, são várias décadas que o senhor acompanhando a história política do nosso país, fatos interessantes. O que mudou nesse tempo todo no jornalismo? O jornalismo se profissionalizou. O aspecto mais interessante é que deixou de ser um bico. As pessoas tinham outro emprego e a tendência. O Jornal do Brasil, eu não posso responder pelos outros, mas me parece que também tudo converge no mesmo sentido. O jornalismo se tornou uma profissão. E, por exigência, o ideal é que o jornalista não tenha nenhum comprometimento com nenhuma outra atividade que não seja o jornalismo.
Sim, sem dúvida. E quais são suas expectativas para o futuro do jornalismo? O futuro do jornalismo é esperar que se passe essa ilusão de que o jornal online vai acabar com o jornal impresso. Não pode acabar, vai acumular, você vai ter as duas formas. Cada uma vai encontrar uma outra maneira de ser. O jornalismo ainda não chegou, ainda não está disposto a isso, ele ainda está tateando, ainda está vendo que lado sopra o vento, compreendeu? Mas eu estou convencido de que não acaba o jornalismo impresso, que é uma diferença entre o jornalismo impresso e o outro. São linguagens diferentes, né? Mas que noticiam cada vez mais diferentes. E até matéria, o interesse de uma coisa não se confunde com o outro. Então, para encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria agradecer ao senhor, né, pela presença aqui na Boa Vontade TV, sua bonita história de vida, né, de trabalho, de carreira, mas que o senhor deixasse para os futuros jornalistas, né, algumas dicas, alguns conselhos úteis. Olha, o que eu digo para o jornalista vale para qualquer outra opção que o jovem faça. Seja, ao fazer a opção, faça de uma maneira que seja definitiva, mesmo que tenha que ser interrompida, mas que seja definitivo enquanto estiver exercendo aquilo. Tá certo, Wilson. Muito obrigada, tá? E parabéns pela bonita história de vida que o senhor compartilhou com a gente aqui na Boa Vontade TV. Tá, muito obrigado. O veterano jornalista Wilson Figueiredo compartilhou hoje aqui na Boa Vontade TV, no Boa Vontade Entrevista, os seus mais de 65 anos de experiência profissional, nos revelando os fatos que marcaram a história do nosso país. Muitas vezes, pelo ofício representado da imprensa, teve oportunidade de informar e acompanhar de muito perto a notícia. Agradecemos a sua audiência e até a nossa próxima edição do Boa Vontade Entrevista.